Fala galerinha do segundo ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção das 2 semanas, né, do PET 5, a semana 2 e a semana 3, tá bom? Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque a gente não vai estar focando na leitura dos textos que o PET traz. Geralmente o PET ele traz algumas sugestões de textos, né, e também os próprios textos do conteúdo do PET. Quem acompanha o canal aí sabe que a gente sempre faz essas leituras, mas nesse vídeo a gente não vai estar fazendo essas leituras porque, como o vídeo vai ter que abranger a correção de 2 semanas, né, devido à semana do saco cheio, onde a gente não teve aula, a gente vai fazer dessa forma para que o vídeo seja mais fluido. No entanto, vocês podem dar pause aqui no vídeo para poder ler o texto, ou ler o texto no formulário ou no próprio documento do PET. Tá bom? A semana 2 vem com o tema a Primeira Guerra Mundial e a semana 3 vem com o tema a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então vamos começar aqui a semana 2 do PET 5, Primeira Guerra Mundial. Inicialmente o PET ele vai trazer aqui a conceituação de guerra e de Primeira Guerra, tá certo? Primeira Guerra Mundial. Depois ele vai trazer a sugestão aqui dessas 2 fontes, né, extras para aprofundamento do tema. Essas fontes estão disponíveis no formulário, vocês podem acessar. Depois ele vai trazer essas imagens aqui ilustrativas, tá bom? Essas partes aqui a gente vai estar passando direto para poder fluir o texto mesmo, tá certo? Porque as respostas, como são muitas atividades, depois aqui esse texto, né, a Primeira Guerra Mundial, a continuação do texto aqui. E aqui vem a primeira atividade. O que provocou a Primeira Guerra Mundial? O que vocês podem estar respondendo aí? A Primeira Guerra Mundial foi provocada pelas disputas nacionalistas e imperialistas no contexto da Revolução Industrial, que potencializou a concorrência dos mercados, acirrou as disputas por territórios coloniais e acentuou o nacionalismo exacerbado, principalmente das nações industrializadas, que buscavam proteger o seu mercado consumidor e a neutralizar a expansão de outros países, acarretando o agravamento das rivalidades e do revanchismo, o que levou as potências imperiais a uma política de alianças e a uma corrida armamentista, estabelecendo a formação de blocos rivais. Tá bom? Depois aqui atividade 2. Qual foi o estopim para o início da guerra? O que vocês podem estar respondendo aí? O estopim da guerra foi detonado quando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado na Sérvia e, consequentemente, o sistema de alianças entra em funcionamento, pois os governos que compunham as alianças declararam guerra uns aos outros. Tá bom? Questão 3. Cite as fases da guerra e as características de cada uma delas. O que vocês podem estar respondendo aqui? A primeira fase da guerra foi a de movimento, com a rápida ofensiva alemã e a contraofensiva francesa e inglesa, marcada com euforia por parte da população, mas que durou por pouco tempo, pois não tinham consciência do poder de destruição dos novos armamentos industriais. O entusiasmo logo foi se transformando em desespero de uma guerra que destruiu e matou milhões. A segunda fase foi formada por uma linha de ataque e defesa, as chamadas trincheiras, o que levou à morte de milhões de pessoas. A terceira fase, com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, inicia-se uma nova guerra de movimentos, onde a Alemanha concentra suas tropas na frente ocidental e a Tríplice Entente lança uma contraofensiva e, ao mesmo tempo, uma revolução popular na Alemanha, insatisfeita com a guerra, levou Guilherme II a renunciar e, consequentemente, um novo governo assinou o Tratado de Paz, colocando fim à Primeira Guerra Mundial. Agora aqui a gente vai dar início à correção da semana 3, a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Inicialmente o PET aqui vai trazer a conceituação de Segunda Guerra Mundial e vai trazer esses 2 links aqui, ó, para conteúdos extras para um melhor aprofundamento no tema, tá bom?
Esses links aí estão disponíveis no formulário da atividade dessa semana, tá bom? Vocês podem dar pause aí no texto, no vídeo também, para poder fazer a leitura desses textos. Aqui uma tabela que mostra a porcentagem de mortos na Segunda Guerra Mundial por nação, tá bom? Vocês podem dar pausa aí para poder fazer essa análise. Depois o PET ele vai trazer aqui esse texto, a Segunda Guerra Mundial, que vocês vão fazer a leitura dele para fazer as atividades. Aqui é a continuação desse texto. Vocês podem fazer a leitura dele tanto no PET quanto no formulário. Ou então dá pause aqui no vídeo para poder fazer a leitura dessas partes, ok? Mais uma continuação do texto. E vem as atividades. Atividade 1. Descreva as causas que levaram à Segunda Grande Guerra. O que a gente pode responder aqui de acordo com o texto? As causas que levaram à Segunda Guerra Mundial foram o imperialismo, a crise econômica, os regimes totalitários revanchistas, com economias direcionadas para a guerra, e a expansão territorial, a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, o fracasso da Liga das Nações e a política de apaziguamento. O Tratado de Versalhes puniu os países que saíram derrotados da Primeira Grande Guerra, com pesadas indenizações. Esses países consideraram o tratado como injusto, humilhante e vingativo, o que gerou fortes ressentimentos de revanche nacionalista, o que contribuiu para a escalada dos regimes autoritários. A crise econômica e social, derivada da Primeira Guerra Mundial e das políticas econômicas liberais, levou ao desemprego, à baixa produção industrial, a altas taxas de inflação, à fome, a salários baixos, e os banqueiros acumularam fortunas especulando. Os regimes totalitários aproveitaram da situação para apresentarem soluções rápidas e mágicas. Agora aqui a questão 2. Quais são as características dos regimes totalitários? O que a gente pode estar respondendo aqui? Os regimes totalitários são governos autoritários, antidemocráticos, defensores da violência, antiliberais, acreditavam na expansão externa por meio da violência armada, utilizando o nacionalismo extremado, além de exigir a submissão total do indivíduo à autoridade do Estado. Essas características foram presentes nas ditaduras fascistas e nazistas. Os nazistas também defendiam a superioridade ariana sobre todos os povos e a necessidade de garantir o espaço vital, o expansionismo imperialista, conquistando outros países, além do antissemitismo. Questão 3. O que as elites passaram a apoiar e por que elas passaram a apoiar? O que a gente pode responder? As elites passaram a apoiar a instalação de regimes totalitários, por acreditarem que eles seriam capazes de controlar a sociedade e impedir mudanças, agitações e de deter o socialismo. Ok? Agora aqui a questão 4. O que decretou o fim da Segunda Guerra Mundial? O que a gente pode estar respondendo aqui? O fim da Segunda Guerra Mundial só foi decretado oficialmente após os Estados Unidos lançarem as bombas nucleares e forçarem os japoneses a assinar a rendição incondicional. Antes disso, os japoneses aceitaram se render, mas não deram uma rendição incondicional. Todavia, a ação dos países aliados contra as manobras do eixo, com estratégias acertadas, por exemplo, a criação inglesa do radar, impediu uma invasão nazista e possibilitou aos ingleses fazerem resistência aos ataques aéreos e aos constantes bombardeios, obrigando os nazistas a adiar a sua invasão à Inglaterra. Outro importante fator foi a tática de guerra da terra arrasada, usada pelos soviéticos, conseguindo resistir e atrasar o exército alemão, impondo a primeira derrota e acabando com o mito da invencibilidade nazista. Após isso, a União Soviética passa da defesa ao ataque e, em alguns meses, os alemães foram derrotados. No Pacífico, aumentaram as disputas entre o Japão e os Estados Unidos. O ataque japonês à base militar norte-americana de Pearl Harbor faz com que esse país entre na guerra
e comece a definir os blocos oponentes, o eixo Alemanha, Itália e Japão, e os aliados Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França. Os aliados fazem uma contraofensiva com os Estados Unidos, derrotando o Japão. As tropas nazistas são derrotadas no norte da África e eles retomam o Mediterrâneo e a Itália é derrotada. Os aliados desembarcam na Normandia e a Alemanha passa a ser bombardeada pelas duas frentes, o exército anglo-americano na parte ocidental e o exército russo na parte oriental. Hitler suicida-se e o exército alemão assina a rendição incondicional. Foram fundamentais todos esses fatores para que ocorresse o desfecho que então foi dado à Segunda Guerra Mundial. Turma, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Semana que vem a gente vai estar voltando aí com a semana 4 do PET 5, tá bom? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários e muito obrigado. Até breve.